Minha esposa criou 20 novas regras para o casamento. Então, eu adicionei só uma que acabou com o joguinho dela. O sistema de controle dela desmoronou na hora. A lista estava me esperando no balcão da cozinha quando cheguei do trabalho, digitada, plastificada e colocada bem ao lado do meu prato de jantar. Lá no topo, em letras garrafais, estava escrito 20 novas regras do casamento. Na hora, achei que fosse alguma brincadeira, mas bastou olhar para a cara dela, braços cruzados, encostada na geladeira, com aquela expressão séria, para entender que o negócio era de verdade. "O que é isso?" perguntei, pegando a folha plastificada. "Acho que nosso casamento precisa de mais estrutura", respondeu seca, sem deixar espaço para discussão. "Essas regras vão ajudar a gente a entender melhor nossos papéis." Comecei a ler, e com cada absurdo que eu lia, minha pressão só subia. Regra número 1. Eu deveria compartilhar minha localização o tempo todo. Regra número 4. Qualquer compra acima de $50 precisava da aprovação dela. Regra número 12. Se eu saísse com amigos, teria que mandar mensagens de hora em hora atualizando onde eu estava. E a lista só piorava, uma mais controladora que a outra. A gente estava casado há 7 anos, mas de uns 6 meses pra cá, o relacionamento começou a mudar. Primeiro foram umas coisinhas pequenas, uns comentários sobre meus amigos, uns palpites sobre como eu deveria me vestir, umas perguntas meio atravessadas sobre onde eu tinha estado durante o dia, mas isso era outra coisa. "Você não tá falando sério", falei, largando a lista no balcão. "Tô falando muito sério", respondeu ela na maior naturalidade. "O marido da minha amiga segue um conjunto parecido de regras, e eles nunca foram tão felizes." Foi aí que eu realmente olhei para ela e percebi que quase não reconhecia mais a mulher que estava na minha frente. A mulher que eu casei era parceira, generosa, alguém que valorizava tanto a minha liberdade quanto eu valorizava a dela. Agora, ela queria monitorar minha conta bancária, controlar minhas ligações, decidir com quem eu podia ou não passar tempo. "Eu preciso pensar sobre isso", falei, me esforçando para manter a calma, mesmo com a raiva fervendo por dentro. "Não tem nada para pensar", rebateu ela na lata. "Essas regras entram em vigor imediatamente." Nesse instante, vi a tela do celular dela acender com uma notificação. Ela virou rapidinho o aparelho para baixo, mas não antes de eu dar uma espiada rápida. Era um grupo de WhatsApp com as amigas dela. Ali eu saquei tudo. Isso não tinha nada a ver com casamento. Era sobre controle, sobre mostrar para as amigas que ela tinha o marido na palma da mão. Todas aquelas saidinhas com as novas amigas do country club, aquelas mulheres com casamentos de Instagram, cheios de fotos perfeitas. Ou aquilo estava mudando ela, ou só estava revelando quem ela sempre foi de verdade. Não discuti, só sentei, jantei na maior tranquilidade, enquanto ela me olhava, esperando que eu quebrasse, que eu implorasse, que eu tentasse negociar. Mas eu não ia dar esse gostinho para ela. Minha cabeça já estava trabalhando numa coisa completamente diferente. Não em como seguir aquelas regras, mas em como acabar com aquele joguinho de uma vez por todas. Terminei meu jantar, olhei para ela e sorri. Um sorriso que deixou ela visivelmente confusa. Ela esperava resistência, lágrimas, gritos, qualquer coisa, menos aquela calma cheia de confiança. Ela achava que me conhecia, mas não me conhecia tão bem assim. Eu não ia entrar no jogo dela. Ela tinha 20 regras. Eu não precisava de 20, eu só precisava de uma. Na manhã seguinte, decidi analisar aquela lista com mais calma. E, olha, cada regra era mais surreal que a outra. Regra 6. Eu deveria passar todas as senhas das minhas contas. Regra 9. Eu tinha que pedir autorização para fazer qualquer plano com qualquer pessoa. Regra 15. Se eu fosse me atrasar no trabalho, tinha que avisar. E mandar uma foto como prova. Regra 17. Meu tempo na academia estava limitado a 1 hora, 3 vezes por semana. E sempre em horários que ela pudesse confirmar onde eu estava. Isso não era um acordo de casamento. Isso era uma sentença de prisão, com direito a visitas íntimas no máximo. Enquanto ela se arrumava para ir pro brunch semanal com as amigas, passando maquiagem no maior capricho, o celular dela não parava de vibrar. Peguei o aparelho casualmente para entregar, mas dei aquela olhadinha básica na tela. O grupo estava fervendo. Ansiosa para saber como ele reagiu às regras, dizia uma. "Nossa, meu marido jamais aceitaria isso", respondeu outra. "Você tem muita sorte", elogiou mais uma. Então era isso. Eu estava virando um troféu na rodinha social dela. O marido treinado que fazia truque sob comando. Aquilo me embrulhou o estômago. "Seu celular", falei, entregando para ela com a cara mais neutra do mundo. "Valeu", respondeu, me olhando meio desconfiada. "E aí, pensou mais sobre nosso novo acordo?",
Ainda processando, respondi, na maior tranquilidade. 20 regras é coisa pra caramba, né? Ela abriu um sorriso, achando que eu tava cedendo. Você vai ver, isso vai fortalecer nosso casamento. Assim que ela saiu, sentei e comecei a analisar tudo, estrategicamente. Porque isso não era só controle, era sobre status. Sobre mostrar pras amigas que ela tinha total domínio sobre mim. A pergunta que martelava na minha cabeça era: em que momento o nosso casamento, que sempre foi uma parceria, virou essa guerra de poder? Lembrei que tudo tinha começado há uns 6 meses, quando ela passou a andar com as esposas do chefe e dos sócios dele. Mulheres que viviam se gabando do quanto controlavam os maridos. Mulheres que mediam o próprio valor pela capacidade de mandar no casamento. E minha esposa, que sempre foi independente, cheia de personalidade, estava se transformando em outra pessoa. Ou talvez só agora mostrando quem realmente era. Decidi jogar o jogo, por enquanto. Naquela noite me mostrei pensativo, mas sem confrontar. Deixei ela acreditar que eu estava considerando as exigências. Enquanto isso, observei cada movimento dela. Ela não parava de atualizar as amigas pelo celular. Acho que ele tá cedendo, digitava ela. Nem fez muita resistência. Tá sendo mais fácil do que eu pensei. Aquilo doeu, mas eu mantive a compostura. Não era questão de orgulho, era questão de salvar o que restava do nosso relacionamento. Ou pelo menos de mim mesmo. Nos 2 dias seguintes, ela começou a aplicar as regrinhas na prática. Me lembrava de compartilhar localização, questionou uma compra de $60 que eu fiz, ligou 2 vezes enquanto eu almoçava com um colega. E eu respondia na medida. Nem me revoltava, nem aceitava de vez. Só o suficiente para parecer que eu estava colaborando, mas sem dar brecha para discussão. Enquanto isso, minha mente trabalhava numa solução. Eu sabia que discutir cada regra ia me prender numa negociação sem fim, onde ela tinha todas as cartas na mão. Eu precisava de algo mais inteligente, algo simples, algo que acabasse com essa palhaçada de uma vez. Na 3ª noite, na hora do jantar, ela colocou um bloquinho do lado do meu prato, caderno de infrações, para anotar toda vez que eu quebrasse alguma regra. Tem alguma coisa para falar? Perguntou, cruzando os braços, na maior expectativa de que eu, finalmente, quebrasse e começasse a implorar por um acordo. Na verdade, respondi, olhando direto nos olhos dela. Pensei bastante nas suas regras. E decidi que vou adicionar uma minha também. As sobrancelhas dela subiram na mesma hora. Surpresa. Depois, se juntaram numa expressão desconfiada. Uma regra sua? Repetiu ela, como se aquilo fosse algo fora da realidade. Claramente, não estava nos planos. Todo relacionamento precisa de equilíbrio. Falei, colocando o garfo na mesa com calma. Você teve tempo para pensar no que quer desse casamento. E eu também. Vi os olhos dela calculando. Avaliando se bater de frente comigo naquele momento ia gerar uma cena que ela não queria. Afinal, toda a estratégia dela dependia de manter a aparência de que eu estava aceitando tudo de bom grado. Tá, respondeu ela cruzando os braços. Qual é a sua regra então? Dei um gole na água, mantendo o contato visual o tempo todo, no ponto exato para que minhas palavras chegassem com o peso que precisavam ter. Minha regra é simples, falei. Toda regra que você criou para mim vale igualmente para você, sem exceção. O rosto dela ficou pálido na mesma hora. Não é assim que funciona, ela rebateu meio gaguejando. Agora é exatamente assim que funciona, respondi, firme, sem levantar a voz, mas deixando claro que não tinha volta. Compartilhar localização? Vai ser dos 2. Aprovação de gastos? Mesma coisa. O mesmo limite vale para você. Mandar mensagem de hora em hora quando sair? Ótimo. Também espero o mesmo de você. Mas... E minhas amigas? Tentou argumentar. Isso não tem nada a ver com suas amigas, cortei na hora. Tem a ver com o nosso casamento. Ou somos parceiros iguais e ou não somos nada. Ela se remexeu na cadeira desconfortável. É que... algumas dessas regras não fazem sentido pra mim, murmurou, tentando achar uma brecha. Não é eu quem... Quem o quê? Interrompi, encarando. Quem precisa ser monitorada? Quem não é digna de confiança? É isso que você acha de mim depois de 7 anos juntos? Ela não respondeu. Só ficou encarando o próprio prato sem saber o que dizer. Então é o seguinte, continuei mantendo a voz calma. A partir de amanhã, nós 2 seguimos todas as suas 20 regras, mais a minha única regra, igualdade. Se um de nós quebrar qualquer uma dessas regras, essa regra é automaticamente anulada para os 2. E se você não quiser seguir as suas próprias regras, o sistema inteiro cai por terra na mesma hora. Dei pra ver no olhar dela que a ficha estava caindo. Aquele sisteminha perfeito de controle que ela criou, agora estava se virando contra ela. Ela teria que viver sob as mesmas restrições que tentou me impor. Isso é ridículo, resmungou meio sem voz.
A ideia era criar estrutura para o nosso relacionamento. Não, corrigi, olhando direto nos olhos dela. A ideia era controle, e eu não vou ser controlado. Peguei meu celular, abri o aplicativo de compartilhamento de localização que ela tinha me obrigado a instalar. Bora começar pela regra número 1, né? Falei, ativando o compartilhamento de localização em tempo integral. Deslizei o celular até ela. Sua vez. Ela olhou pro aparelho como se ele fosse morder ela. Eu preciso pensar sobre isso. Não tem nada pra pensar, respondi, devolvendo pra ela as exatas palavras que tinha me dito dias atrás. Essas regras entram em vigor imediatamente. Ela começou a tamborilar os dedos nervosamente na mesa, percebendo que estava presa na própria armadilha. Agora ela tinha 3 opções: seguir as próprias regras absurdas, admitir que as regras eram completamente sem noção, ou se recusar e mostrar de vez quais eram as verdadeiras intenções por trás disso tudo. E se eu não concordar com essa sua adição? Perguntou, tentando, desesperada, achar uma brecha. Dei de ombros na maior calma. Aí a gente precisa ter uma conversa bem mais séria. Sobre por que você acha que pode impor condições num casamento, mas não quer viver sob as mesmas condições. O silêncio ficou pesado. Quase dava para ouvir o som das engrenagens na cabeça dela tentando rodar. Até que, depois de alguns segundos, ela respirou fundo, pegou o celular, visivelmente contrariada, e ativou o compartilhamento de localização. Ótimo, falei com um sorriso de canto. Bora então para a regra número 2. Senhas do celular. Vou precisar da sua. Do mesmo jeito que você exigiu a minha. Dava para ver claramente o conflito estampado no rosto dela. Por dentro, ela estava se debatendo entre o orgulho, o desconforto e o choque. E eu sabia, naquele momento, que o jogo tinha mudado. Isso não era sobre vencer ou dominar. Era sobre restabelecer o equilíbrio que ela tinha destruído. Assim que ela precisou começar a seguir as próprias regras, o verdadeiro propósito delas ficou escancarado. E era exatamente isso que eu queria que ela enxergasse. Na manhã seguinte veio o confronto inevitável. Ela já tinha tido tempo para processar, para correr para as amigas, para bolar um contra-ataque. A gente precisa conversar sobre essas regras, anunciou, cruzando os braços enquanto eu preparava o café. Perfeito, respondi sereno. Qual delas está te incomodando primeiro? As mensagens de hora em hora? O limite de gastos? A aprovação de post nas redes sociais? Respondeu, cerrando os dentes. Isso não era para ser assim. Você tá distorcendo tudo. Me encostei no balcão, cruzando os braços. Então, sejamos bem honestos aqui. Essas regras não foram feitas para fortalecer nosso casamento. Ela ficou vermelha na hora. Acertei bem no nervo. Isso não é verdade, tentou protestar, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Você queria estrutura? Beleza. Estrutura é conversa, é acordo, é parceria. O que você fez foi um jogo de poder, e agora tá brava porque eu não tô simplesmente aceitando calado. Na hora, ela mudou de tática. Ai, que infantilidade, viu? Ficar nesse jogo de olho por olho. Isso não leva a nada. Beleza, então. Bora ser adultos, respondi. Me fala aí, quais regras você acha absurdas demais pra seguir? A gente corta essas pra nós dois. Ela congelou. Porque, se admitisse que qualquer regra era absurda, o castelo de cartas dela desmoronava. Só que também não queria viver presa nas próprias amarras que criou pra mim. Isso não é uma negociação, disparou, tentando recuperar o controle. Concordo, não é mesmo, respondi olhando firme. Ou as regras valem pros dois, ou elas simplesmente não existem. Esse é o meu limite, e não tem conversa sobre isso. Na mesma hora, o celular dela apitou com uma notificação. Levantei uma sobrancelha. Pela regra 16, todas as mensagens devem ser lidas em voz alta pro cônjuge. Quem é? Ela segurou o celular mais forte, como se eu fosse arrancar da mão dela. Isso é ridículo. É a sua regra, não a minha. Lembrei, na lata. É do grupo? Suas amigas estão esperando pra saber se você conseguiu me dobrar, é isso? O olhar dela entregou tudo. Tava na cara que sim. Elas estavam sim esperando um relatório completo da vitória dela. Me responde uma coisa, falei, com o tom mais firme. O que você conta sobre mim nesse grupo? Vocês riem juntas do quanto eu sou obediente? Vocês fazem competição pra ver quem tem o marido mais submisso? Não é assim. Tentou negar, mas a voz saiu fraquinha, quase um sussurro. Mostra esse grupo. Não foi um pedido, foi uma ordem. Por um segundo, achei que ela fosse se recusar. Mas, depois de hesitar, entregou o celular de má vontade. Comecei a rolar as mensagens. E com cada deslizada de dedo, minhas suspeitas só se confirmavam. O grupo, 6 mulheres, incluindo ela, estava mesmo comparando os maridos.
compartilhando táticas, se gabando sobre quem conseguia mais obediência, quem tinha mais controle. Parabéns, falei, devolvendo o celular. Você tá ganhando o prêmio de esposa mais controladora. Mas, infelizmente pra você, eu tô me retirando dessa competição. O que isso quer dizer? Perguntou agora com a voz miudinha. Quer dizer que eu não vou mais jogar esse jogo ridículo. Eu não sou experimento social, nem piada de grupo de WhatsApp. Eu casei com uma parceira, não com uma carcereira. Fui até a geladeira, peguei aquela folha plastificada com as regras, que ela fez questão de deixar bem à mostra, e tirei dali. Então é assim, falei, colocando a folha sobre a bancada entre nós dois. Ou a gente segue cada uma dessas regras igualmente, começando por você compartilhando, em tempo real, as mensagens do grupo. Ou a gente rasga tudo isso aqui e tem uma conversa séria, uma conversa de verdade, sobre o nosso casamento. Ela olhou da folha para mim, procurando um sinal de fraqueza, uma brecha para retomar o controle, mas não encontrou. Você não entende, tentou argumentar. É que as outras esposas... Eu não tô nem aí pras outras esposas. Cortei sem pestanejar. Eu me importo com a gente. E nesse momento, não existe a gente. Só existe você dando ordens. E um marido que você acha que pode controlar. Coloquei a folha na bancada, olhei bem nos olhos dela e disse: sua jogada. Nos dias que se seguiram, ela começou a usar todas as armas que tinha. Tentou de tudo. Primeiro, veio a raiva. Me acusou de ser imaturo, de não confiar nela, de estar exagerando. Quando percebeu que isso não ia me abalar, vieram as lágrimas. Chorava, dizia que só queria se sentir segura no casamento, mas eu continuei firme. Segurança não vem do controle, vem de respeito mútuo. Quando a tática do drama não deu certo, ela tentou recrutar aliados. A mãe dela me ligou, toda preocupada com a crise no paraíso. Um amigo em comum me mandou mensagem, dizendo que eu estava sendo duro demais. Mas eu sabia exatamente o que aquilo era. Mais uma tentativa dela de me pressionar, só que agora usando terceiros. E para cada um desses intermediários, a minha resposta foi a mesma. Isso é um assunto entre mim e minha esposa. Aliás, ela comentou com você sobre as 20 regras que ela criou? O silêncio do outro lado sempre dizia tudo. No 5º dia, ela tentou uma nova estratégia. Cumprimento seletivo. Topava seguir algumas regras, mas jurava que outras não precisavam valer para ela. Eu não preciso de limite de gastos, disse, cheia de razão. Eu sou bem melhor com dinheiro que você. Não é o que os extratos do cartão mostram, respondi na maior calma. Mas olha, se essa regra é injusta, a gente simplesmente elimina, pros dois. Mas não era isso que ela queria. Cada concessão derrubava um pedacinho do castelo de controle que ela tinha montado. E como eu já imaginava, viver sob as próprias regras estava se tornando insuportável. E bem rápido. O estopim veio no 7º dia. Ela tinha saído para fazer compras com as amigas do Clube das Regras, sem mandar nenhuma das atualizações horárias que o próprio sistema dela exigia. Quando chegou em casa cheia de sacolas, eu já estava esperando. 7 violações só nessa tarde, falei, olhando para o celular. Sem compartilhar localização, sem check-in de hora em hora, sem aprovação de gastos, e nem confirmou a atividade social. Ah, eu estava ocupada, rebateu irritada. Você sabia exatamente com quem eu estava. Esse tipo de desculpa não funciona. Pelo menos, não funcionaria pra mim no seu sistema. Então, também não serve pra você. Ela largou as sacolas no chão, bufando. O que você quer de mim? Quer que eu admita que isso não tá funcionando? Beleza, não tá funcionando. Explodiu. Ótimo, respondi cruzando os braços. Isso é um avanço, mas eu quero mais do que isso. Quero que você entenda por que não tá funcionando. Essas regras nunca foram sobre melhorar nosso casamento. Foram sobre controle, sobre você querer impressionar suas amigas. E isso não é justo. Tentou, mas a voz saiu fraca. Então vamos ser sinceros. Só dessa vez, insisti. Você teria criado essas regras se não estivesse competindo com suas amigas? Se elas não estivessem o tempo todo trocando dicas de como controlar os maridos? O silêncio dela respondeu tudo. Sabe o que mais me incomoda? Continuei. Nem foi o fato de você tentar me controlar. Foi você achar que eu não ia perceber, que eu ia aceitar ser tratado como um projeto, uma coisa para você se gabar no grupo. Ela afundou na cadeira. Finalmente, a máscara tinha caído. Elas fazem parecer tão fácil, sussurrou. Os maridos delas simplesmente aceitam. Então, ou esses maridos simplesmente desistiram da vida, ou essas esposas não estão sendo nada sinceras sobre como as coisas realmente funcionam. De qualquer forma, esse não é o casamento que eu quero. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, vi no rosto dela uma emoção de verdade. Não era choro ensaiado, era vulnerabilidade, genuína.
E agora? O que acontece? Perguntou baixinho. Me sentei de frente para ela. Agora, a gente decide que tipo de casamento a gente quer. Se é um onde somos parceiros, ou se é um onde estamos o tempo todo brigando por controle. Eu não quero mais brigar, admitiu cabisbaixa. Nem eu, concordei. Mas eu também não vou ser controlado. Nem por você, nem por ninguém. Ela balançou a cabeça devagar. E naquele momento eu soube que o jogo tinha acabado. Não porque eu venci, mas porque eu me recusei a jogar nos termos dela. E as regras? Perguntou, olhando para o papel ainda colado na geladeira. Peguei a folha plastificada que começou essa palhaçada toda. Acho que nós dois sabemos exatamente o que precisa acontecer com isso. Já fazem 2 meses desde que essa folha virou picadinho na trituradora de papel. O som dela sendo destruída foi, literalmente, o começo de uma nova fase pra gente. Não era voltar pro casamento antigo, era construir algo muito melhor. Naquela noite, depois de destruir as regras, a gente ficou conversando até amanhecer. De verdade. Sem joguinhos. Sem manipulação. Só conversa honesta. Ela me contou como as novas amigas tinham influenciado ela. Como a competição constante para ver quem controlava mais o marido parecia sedutora. Me fazia sentir poderosa, sabe? Confessou. Ser respeitada por mostrar domínio no casamento. Mas nunca soou certo. Nunca foi quem eu sou. Eu só me deixei levar. Compartilhei meu lado também. Falei sobre como foi assistir ela se transformar. Sobre como me senti traído pelas tentativas dela de me controlar. Mas, mais do que tudo, falei sobre o quanto eu sentia falta da parceria que a gente tinha antes. No dia seguinte, ela saiu do grupo de WhatsApp. 2 dias depois, recusou o brunch semanal. No fim da semana, ela deixou bem claro para as ex-amigas. Nosso casamento não é uma competição. E meu marido não é um projeto a ser gerenciado. Claro, não foi uma transição perfeita. Velhos hábitos não somem do dia para a noite. De vez em quando, ela ainda escorregava, tentava puxar para aquele velho comportamento controlador. E toda vez, eu lembrava, com toda a calma do mundo, dos nossos novos acordos. Sem gritar, sem brigar, mas com total clareza sobre o que eu aceito e o que eu não aceito mais. E quer saber? O que mais me surpreendeu foi o quão rápido a balança do poder se reequilibrou, assim que eu simplesmente parei de jogar o jogo dela. A real é que aquele controle todo só existiu porque eu permiti. No momento em que eu estabeleci aquele limite simples, o que vale para um, vale para o outro, o sistema inteiro dela desmoronou. Hoje, a dinâmica é outra. Quando surge uma decisão para tomar, a gente toma junto. Quando é preciso estabelecer um limite, esse limite vale para os dois. A confiança voltou. Mas voltou não por obrigação, voltou por escolha. A gente se comunica, se atualiza, não porque uma regra manda, mas porque a gente quer. Semana passada, ela recebeu mensagem de uma das ex-amigas. O marido dela finalmente se rebelou. Se cansou de ser tratado como empregado e foi embora. E sabe o que ela queria? Conselho sobre como colocar ele de volta na linha. A resposta da minha esposa foi simples. Eu não tenho mais essa resposta. O que funcionou pra gente foi começar a se tratar como iguais. Mais tarde, naquele mesmo dia, sentados na varanda vendo o pôr do sol, ela me olhou, pensativa. Como você sabia que só uma regra ia mudar tudo? Porque o controle só funciona quando é unilateral, respondi. No momento em que precisa ser recíproco, ele mostra exatamente o que é de verdade. Ela ficou em silêncio, refletindo. Você podia simplesmente ter ido embora. A maioria dos homens teria feito isso. Ir embora nunca foi meu objetivo, respondi. Meu objetivo era restaurar o equilíbrio. Eu não queria vencer uma guerra de poder. Eu queria acabar com ela. E é essa a lição de tudo isso, continuei. Num relacionamento, quem tem mais poder não é quem consegue impor mais regras ou controlar mais coisas. O verdadeiro poder está em saber seus próprios limites e ter a coragem de fazer eles serem respeitados. Eu não precisei de 20 regras para combater as 20 dela. Não precisei ameaçar, nem manipular emocionalmente. Só precisei de um princípio. Simples. Claro, se vale para um, vale para o outro. No fim, esse limite fez por nós o que nenhuma discussão teria conseguido fazer. Ele transformou nosso casamento de uma batalha por poder, de volta para uma parceria. Não por imposição, não por força, mas simplesmente porque eu me recusei a jogar um jogo que, desde o começo, já era armado para eu perder. Tem gente que chama isso de se impor. Eu chamo de lutar por nós, pelo relacionamento que nós dois merecemos. E não pelo joguinho tóxico que ela, por um tempo, achou que precisava ganhar.